Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí na nossa playlist, né? O Evangelho no Lar. Hoje um sábado aqui em Bragança Paulista. Trabalhei o dia todo, até agora praticamente, né? Então fiquei mexendo com umas poeiras lá. Tô com uma voz meio estranha, mas enfim, vamos focar no conteúdo que é o que interessa, né? Como vocês sabem, a proposição dessa playlist é justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que não, por algum motivo, não conseguem fazer a prece, né, com regularidade, seja por causa de morar com outras pessoas, seja porque a pessoa não conseguiu ainda a atitude, né, de fazer as suas preces regularmente. Então, o objetivo aqui dessa playlist é justamente isso, né? Fazer as preces, fazer a prece e compartilhar com vocês esse momento, tá bom? Como vocês bem sabem, aqui é, a gente usa três livros basicamente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente usa também esse livro aqui, ó, da Irene Pacheco Machado, que tem uns verbetes bem interessantes, né? E a gente usa também esse outro aqui que é o Flor do Dia do Sri Prembaba. A gente estava ouvindo uma música ao fundo aí, mas eu não sei como é que é o comportamento dessa música e o microfone ao mesmo tempo. Então eu tenho medo de que essa música atrapalhe a captação do microfone e aí o som fique ruim. Ali no fundo a gente vê o love dos meus gatinhos. Quer dizer, meus não, né? Esse pretinho é o Giló e esse amarelo ele tem vindo aqui em casa. Acho que é um gato de rua, não sei quem é não. Aí, então aí, trocando carinho. Não sei até que momento. Os dois são machos e não são castrados. Bom, vamos lá. Mas vão ser castrados em breve. É, Bom, gente, como vocês bem sabem, é, a gente sempre antes de começar a nossa prece, a gente faz um exercício de respiração aqui que dura 8 minutos. E o objetivo disso aqui é expandir a nossa aura. Ou seja, criar uma movimentação mínima energética para que a nossa aura possa se expandir. E com isso a gente tem um acesso facilitado aos canais de comunicação com os bons espíritos, né? A fim de que a gente possa de algum jeito ser melhor intuído, seja na escolha das nossas leituras, seja até mesmo nos insights e nas interpretações dessas leituras, tá certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês como é que a gente faz essa essa respiração e após isso então a gente entra na fase de uh, evocação dos bons espíritos, tá bom? Eu vou marcando aqui para vocês e aí eu aviso para vocês quando esse exercício de respiração deve terminar após 8 minutos, tá bom? A gente sempre faz assim, né? Porque eu acredito que assim ela funciona pelo menos para mim. A gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa e aí a gente expira, tá certo? Então vou mostrar aqui para vocês, é assim, ó.
Mais 3 minutos. Continuem respirando. Quando vocês estiverem expirando, imagina uma fumaça branca saindo da sua boca, do seu nariz, pelos seus olhos, ouvidos. Não tem problema, é só imaginar pelos seus poros que você vai, de certa maneira, vai estar exteriorizando essa sua energia mais densa. Tá? Isso ajuda bastante. Muito bem. Bom, a partir de agora, então, a gente pode começar a evocação dos nossos bons amigos, né? Então, eu sempre costumo fazer o que? Eu espalmo minhas mãos e, né, para ativar, obviamente, os chakras das mãos, e aí a gente pede, então, humildemente, aos bons espíritos que estejam conosco a partir de agora, a fim de que nós possamos nos concentrar adequadamente, interpretar adequadamente as leituras que virão, termos paciência e calma para que possamos vibrar positivamente pelos irmãos a quem desejamos as nossas preces. Que os bons espíritos possam nos amparar, permitindo também que, se alguma consciência estiver necessitando desses eflúvios energéticos, que eles recebam. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento e que todos, fortalecidos pela fé e pela esperança de sempre haver um futuro melhor, pedimos humildemente aos bons espíritos que nos ajudem nas leituras, orientando e indicando bons raciocínios, e que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena e como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém na multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela ao entrar, e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, começarão a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. Então haverá choro e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente, do Ocidente e do Setentrião, e do meio-dia, muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Está no livro de Lucas, capítulo 13, versículo de 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois sendo a Terra um mundo de expiação, nela o mal predomina. Mas quando se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação, e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de quais faltas essa humanidade seria culpada por merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e a sua alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta é tão estreita para ser transporta
transposta por tão poucos? Se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de que uma única vida, o homem será sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se ilumina, os pontos menos esclarecidos da fé, o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e então só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Eu acho que essa parábola também tem uma vertente que eu acho que é importante considerar e que nunca vi alguém falar isso. Que para mim essa leitura parece muito mais uma parábola. Entrar pela porta estreita não é a gente imaginar que vai chegar um momento, entendeu, decisivo na sua vida, que você vai entrar pela porta estreita. Não é isso. Eu acho que é assim. Eu diria para você assim, ó, em vez de porta, eu trocaria por caminho. É mais difícil você andar por um caminho estreito do que por um caminho largo, né? Porque assim, senão a gente coloca a porta, dá a impressão de que eu passei da porta, cumpri a função. Ou seja, uma vez que eu entrei pela porta estreita, eu tô salvo. E se eu entrar pela porta larga, eu tô perdido. Não. Se a gente imaginar o seguinte, olha, se em vez de porta a gente imaginar caminho, depende de em qual estado evolutivo você tiver, essas verdades serão, essas ideias serão verdadeiras ainda. Então, por exemplo, todos os dias nós temos situações em que nós precisamos caminhar pela porta estreita, pelo caminho estreito, que é um caminho mais cheio de detalhe, de percepção, né? Quando você está caminhando num caminho estreito, obviamente você tem que ficar atento se não tem um espinho, se não tem, né? Isso no mundo físico. Se não tem um espinho, se não tem um animal peçonhento, se não tem um buraco. Por quê? Porque você não tem onde muito desviar. Se você, sei lá, tiver um buraco, por exemplo, no meio do caminho estreito, você só pode fazer uma coisa: ou você para ou você cai dentro, ou você salta sobre. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Então, o caminho estreito, ele requer mais atenção. Entende? E outra coisa dessa ideia de caminho é que, assim, um caminho estreito passa um por vez. E quem que é esse um por vez que vai passar? É você. Então, todas as responsabilidades, todo o ônus e todo o bônus está em cima de você. Porque é você que está ocupando aquele caminho naquele lugar, naquele momento. Então, assim, todos os dias não vai ter ninguém que te salva ou te ferra. É você que se salva ou que se ferra por tua própria decisão e escolha. Então, caminhar pelo caminho estreito, ele é mais difícil, né? E aí, obviamente, a gente precisa levar em consideração as condutas morais, obviamente, para que a gente saiba fazer o caminho com perfeição, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente precisa, no fundo, avaliar se quando a gente passa por aquele caminho, a gente primeiro seja um exemplo também de ser, de consciência, que conclui esse caminho, né? Ou seja, que traslada, que travessa, né? Que travessa, que ficou ruim, mas que transige, né, com esse caminho. Ou seja, você vai passar pelo caminho estreito, vai enfrentar uma série de agruras e de repente você consegue chegar lá, mesmo com todas as dificuldades do caminho. Ao passo que, por outro lado, o caminho sendo largo, você vai embolado, né? Vai todo mundo junto, vai todo mundo passando pelo outro,
um passando por cima do outro e tá tudo certo, porque tem espaço. Então, mesmo que apareça um imprevisto ou outro, você consegue desviar. Por quê? Porque ah, ali, por exemplo, nesse caminho largo, você pode ver alguém fazendo alguma besteira e mesmo assim aprender com essa pessoa, essa besteira, e começar a repetir essa besteira. E mesmo assim você continua caminhando. É um caminho mais largo, mais folgado, muito mais. Mas, obviamente, não tem nenhum. é, Como é que eu vou dizer? Nenhum bônus andar por esse caminho. Porque nesse caminho largo você tá. A sua responsabilidade fica diluída, entende? Porque você está caminhando, é muito legal andar num caminho mais folgado, é muito bom pessoalmente ter essa sensação de, ah, beleza, uma sensação de despropósito, uma sensação de despreocupação, qualquer coisa tá bom, porque tá tudo tranquilo, você não precisa se preocupar, entende? Então esse é o problema no caminho largo. Você não tem ônus, mas também não tem bônus. Entende? Você tá folgadão, você tá folgazão andando lá nesse caminho largo, mas obviamente também você não vai ter mérito nenhum nisso, porque esse caminho é o caminho que a maioria das pessoas fazem. Entende? Não esse sentido de porta estreita, porta larga, ah, eu passei pela porta do salvo, não tenho mais obrigação, não é isso, né? Então acho que é um viés interessante de se pensar a respeito dessa leitura. Tá certo? Então vamos lá. Baseado nisso, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece agora e, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pela espiritualidade hoje. Vamos fazer uma prece pela espiritualidade. Eu não consegui perceber nenhuma intuição, então por conta disso vamos fazer uma prece, a minha sugestão para a espiritualidade de modo geral, tá? É, Agradecendo aos bons amigos a presença aqui hoje e agradecendo também ah, os espíritos presentes de um modo geral, porque alguns deles podem ser inclusive parentes, amigos, enfim, né? Então vamos fazer isso. Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que abençoem a todos os espíritos aqui presentes, as consciências que nos ajudam todos os dias ou eventualmente a nossa prece. As consciências que nos fortalecem os pensamentos, permitindo que a gente saia todos os dias de casa para o nosso trabalho. Aos bons espíritos que insuflam e orientam boas ideias o tempo inteiro em nossas vidas. Agradecer especialmente o trabalho dos bons espíritos que sempre estão conosco e pedir humildemente a vós, Mestre Jesus, que abençoem a todas essas consciências. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.
Irmã, vamos caminhar descalços, sentindo as asperezas do caminho? Machucaste. Uma pedra te feriu? Voltemos atrás e vamos tirá-la, para que outros não sejam machucados, e ajoelhemos agradecidos por termos sido úteis. Tá vendo? Então, por exemplo, vem essa leitura também corroborar essa coisa, né? Não basta que, ainda que nós caminhemos por caminhos estreitos, a gente se preocupe apenas com a gente, mas que a gente se preocupe também com os outros, né? E especialmente, por exemplo, a leitura fala de caminho também, né? Quer dizer, a gente está caminhando, se machuca, ou seja, se a gente fez alguma coisa e no nosso embate com a situação a gente acabou sendo prejudicado, enfim, para que esse mal não se prolongue nem obviamente continuem prejudicando mais pessoas, a gente pode naturalmente agir, né, dando sentido à nossa atitude em relação a, a facilitar a caminhada daquele que vem logo em seguida, né, pelos mesmos caminhos. Então esse é um raciocínio também importante, né? Com isso, nós podemos então fazer mais um Pai Nosso, e dessa vez pedindo a ajuda dos bons espíritos para as nossas demandas, para as nossas dificuldades, para que a gente tenha condição, obviamente, de ter forças para, para enfrentar os reveses da vida, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, a gente pode pensar nesse momento as nossas dificuldades, as nossas necessidades, a fim de que os bons espíritos possam nos ajudar nessa empreitada. Tá certo? Vamos lá? Bons espíritos, bons amigos, vós bem sabeis de tudo o que precisamos. E mesmo assim nós pedimos a vós que nos ajudem, nos iluminem os caminhos, nos permitam ter clareza de raciocínio para discernir o bom caminho, para ter o entendimento necessário sobre o que é realmente necessário em nossas vidas e tudo aquilo que precisamos para caminhar com Cristo como nosso modelo. Assim sendo, peço humildemente a vós, os bons espíritos, que nos ajudem na formação dessa egrégora, fortalecendo os nossos pensamentos e intenções, e que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Fontes de transformação. Estamos diante de uma rara oportunidade de dar um salto quântico na nossa jornada evolutiva. No mais profundo, todas as crises são chances de aprendizado e transformação. Através delas, aprendemos a fazer um bom combate. Aprendemos a usar nossa capacidade criativa e a nossa inteligência para encontrar soluções construtivas. E ao usarmos o nosso potencial adormecido, dessa maneira, nossa consciência se expande. Por isso, sempre digo que a crise é também uma bênção. Vocês perceberam nessas 3 leituras de hoje uma coesão? Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um senso de propósito, que é seguir adiante, avançar, evoluir, né? Dar seguimento ao nosso caminho, seja ele qual for, ao mesmo tempo tem um senso de responsabilidade olhando para trás, permitindo que outros no caminho, né, possam também se safar dessa caminhada. Então é interessante a gente pensar nessa questão da jornada, seja a jornada terrena, seja a jornada do casamento, seja a jornada da criação dos filhos, seja a jornada de um vizinho difícil, seja a jornada de encontrar forças para, sei lá, permanecer num trabalho por mais um tempo, entende? Então, tudo isso tem a ver com um bom combate, mas veja, ao mesmo tempo que eu estou caminhando, olhando adiante, buscando coisas novas, eu também devo usar essa capacidade aprendida, que é essa minha experiência com aquilo que eu já caminhei, né? Para, na medida do possível, atenuar a dificuldade daqueles que caminham, assim como eu, em direção à evolução espiritual, em direção ao futuro. Então, isso eu acho que é muito evangélico, no sentido de a gente, uma vez que você aprendeu o caminho, que você ensine esse caminho, que você passe essa informação adiante, né? Isso é muito interessante. Tá certo? Então, nesse sentido, é um raciocínio importante. Eu acho que cabe bem uma meditação a respeito desse tema, a respeito de a nossa responsabilidade, em detrimento, talvez, da nossa liberdade, né? Então, assim, às vezes a gente tem que pagar um preço para obter algumas coisas na vida, e talvez uma forma de gratidão a Deus seja a gente ajudar outras pessoas a caminharem com menos dificuldade do que nós. Tá certo? Isso eu acho que é o princípio básico da solidariedade. E do amor ao próximo, obviamente. Tá bom? Então fica por aí, fica aqui essa reflexão, e que a gente possa se encontrar em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê em breve.